Bom dia ministros, aos ministros, colaboradores, colaboradores, hermanos y hermanas irmãos reunidos e também irmãs reunidas aquí aqui en Ciudad de Guatemala, na cidade da Guatemala na y Guatemala. en diferentes E países. em diferentes Que las países. bendiciones de Cristo, Que as del bênçãos de pacto, Cristo, o anjo do pacto, sean sobre todos ustedes, estejam sobre todos sobre mim vocês também. e também sobre mim. y nos abra las escrituras y el entendimiento Nos abra as Escrituras e o entendimento y todo lo relacionado para a este compreendermos tiempo final as Escrituras en el cual e nosotros tudo vivimos. relacionado a este tempo final no qual En nós nombre del vivemos. Señor Jesucristo, No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. leemos una escritura, Vamos ler uma escritura está en el libro de los Hechos, que está no livro dos Atos, capítulo 12, verso 1. capítulo 2, dice, do versículo 1 em diante, onde nos diz: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos E unánimes cumprindo-se juntos, o dia de y de Pentecostes, repente vino del cielo estavam todos un estruendo concordemente como un viento no recio mesmo lugar. que soplaba. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu Y se toda a les casa aparecieron lenguas em que estavam y se assentados. les aparecieron E foram vistas por eles línguas repartidas, repartidas como que de como de fogo, fuego, asentándose sobre as cada quais uno de pousaram ellos. sobre cada um Y deles. fueron todos llenos del E todos Espíritu eles Santo, foram cheios do Espírito y Santo comenzaron a hablar en otras lenguas e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. que Dios bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe as palabra, nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. la unanimidad A unanimidade dos ministros en la edad de la piedra angular. Recuerden na que era decía, da pedra angular. si tienen la Queiram assentar-se, tenham a bondade. sabemos Nós sabemos que estamos viviendo un tiempo paralelo que estamos vivendo num tempo al paralelo tiempo de Jesús. ao tempo de Jesus. Es un tiempo señalado en la Biblia É um tempo que na como un Bíblia tiempo está también marcado como paralelo a los días de Noé, tempo paralelo também los días aos dias de Noé, de Lot, bem como aos dias de Ló, en el tiempo de Abraham. no tempo de Abraão. Este es el tiempo más importante E este é o tempo mais importante de todos os tempos para o cristianismo, porque es el tiempo porque esse é o tempo la iglesia del Señor onde a Igreja do Senhor Jesus Cristo donde se corona el programa é divino, coroada, onde se coroa o programa divino com a sua igreja e onde las promesas correspondientes se cumprirão al fin del tiempo, todas as promessas correspondentes ao fim do tempo. a través de la escritura Através da Escritura, podemos ver las promesas nós y las podemos ver profecías correspondientes as promessas al e as tiempo profecias correspondentes ao tempo final, final, y podemos ver cómo van e nós podemos ver como cada uma vai se cumprindo no seu tempo. la promesa de la restauración É para o de tempo su final tierra, a promessa da restauração de Israel à sua terra. las promesas E é para esse tempo final as promessas correspondentes a la edad à era de piedra angular, de pedra angular, de la cual nos habla el reverendo William Branham, da qual cuando nos dice o reverendo William Branham, en uno de sus mensajes, quando nos falou em uma de suas mensagens, e também está no livro das citações, páginas 68 y 69, nas páginas 68 e 69.
69, Na página 69, no parágrafo 590, 593, ele disse: vendrá una luz. Virá Se levantará. uma luz, se levantará. ¿Dónde vendrá? De onde virá? Allí en Jerusalén. Lá em Jerusalém? Não, senhor. Las luces de la tarde no se levantarán en Jerusalén. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. ¿Para dónde? As luzes da tarde, para onde En el vão? oeste. No oeste. Estos tuvieron su día. Eles lá tiveram o seu dia, ou seja, Los del este. os do leste lá em Jerusalém. Estos tuvieron su día. Eles lá tiveram o seu dia Y lo rechazaron. e o rejeitaram. Pero la luz de la tarde Mas a luz da se tarde levantará en el se oeste. levantará no oeste, O sea, el continente ou seja, no americano, continente americano, que corresponde que al oeste. corresponde ao oeste. ¿Para quê? E para quê? Para brillar sobre la Para palabra. brilhar sobre a palavra. O quê? Que para madurar la fruta. Para traer hacia adelante el árbol no madurar a fruta, con las mismas señales trazer para diante a árvore noiva y frutos com os que mesmos tenían sinais, maravilhas e el frutos principio. que eles tiveram no princípio. La luz de la tarde, A luz da tarde, no literal, donde usted la ve, onde você a vê? en el oeste. Lá no oeste. Así también es en el Assim campo também espiritual. é no campo espiritual. ¿Por dónde sale la luz? Por onde a luz sai? Pelo leste. ¿Dónde vimos la luz? E onde nós vimos a La luz, primera venida de Cristo, a primeira vinda de Cristo? en el este. No Cuando leste. dijo yo, soy la luz del mundo. O qual disse, eu sou a luz do mundo. Y en el este, Estava saindo lá no el leste. sol nace, sale, Porque o sol nasce, ele sai pelo leste. él dijo, yo Ele soy disse, la eu luz sou del a mundo. luz do Quem me mundo. sigue Quem me segue no andará en tinieblas, não mas andará em tendrá trevas, la luz de la mas vida. terá a luz da Juan vida. capítulo 8, verso 12. São João, capítulo 8, versículo 12. Él, siendo la palabra hecha carne, Sendo ele a palavra feita carne, era la luz. o verbo encarnado era a luz. Es Porque la a palabra luz é a palavra hecha carne, encarnada, siendo traída a vida, sendo trazida à vida, sendo vivificada. como en el tiempo Como lá no tempo de Moisés, cual estaba la palabra em quem de Dios, a palavra de Deus éxodo estava del pueblo hebreo. para o êxodo do povo hebreu. Esa palabra estaba Essa encarnada en palavra Moisés, estava encarnada em Moisés. Moisés era la Portanto, luz. Moisés era a luz de Deus para o povo. La palabra hecha E a palavra encarnada em cada era e em cada dispensação es la luz é a luz para aquellos para aqueles que a veem. página 28 No livro das citações, na página 128, párrafo 11:41, no parágrafo 1141, ele la disse: palabra hecha carne a palavra feita es la carne luz é a luz da era, quando a veem. así dice el reverendo William Isso Branham. foi dito pelo Dice la reverendo Biblia William que Branham Dios dijo que sí. e disse: a Bíblia disse que sim. Isto foi pregado na mensagem A Festa das Trombetas, El 19 no dia 19 de julio de julho de 1964. 1964. La palabra hecha carne A palavra es la encarnada luz de la edad. é a luz da era, quando a veem. Y en los días de Jesús, E lá nos dias de la Jesus, palabra, el verbo, a palavra, o Verbo estava encarnado e era a luz estaban viendo. para aqueles que estavam vendo-o. Luz del mundo. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Cristo, falando de João Batista, disse: ele era uma tocha, ele era uma luz
uma tocha que ardia, que alumbraba. que iluminava, Los que hicisteis e caminar vós a su quisestes caminhar à sua luz. tengo mayor Mas eu tenho maior testemunho do que João. cercanía, Ou seja, ele tinha mais luz, porque era porque ele era el verbo hecho o Verbo encarnado, la palabra a hecha palavra carne en encarnada su plenitud. em toda a sua plenitude. Juan era una luz João para cada mensaje. era uma luz, assim como cada mensageiro para cada era, La palabra hecha é a carne palavra en esa encarnada para essa era. Y cuando el pueblo E la ve, quando o povo esa a palabra vê, hecha carne, quando vê essa palavra encarnada, porque onde quer estará que a palavra estiver, ela estará velada em carne humana. Esto también dice el reverendo William Branham, Então, o reverendo William Branham também disse: dice naqueles dias, en aquellos días era era Dios, Deus num homem, su Hijo Jesucristo. em seu Filho Jesus Cristo. Creemos eso. Cremos Solamente nisso. un profeta Não era somente um profeta, ordinario, não somente um homem comum, humano ordinario, era Dios humano e normal. en Cristo, Era Deus em Cristo, Dios en un hombre, Deus la num palabra homem, de la deidad, a plenitude da deidade corporalmente corporalmente em um homem. en un hombre. Dios en un hombre. Deus em um homem. Es Dios E agora é Deus em homens, ou seja, na sua igreja, instrumentos nos instrumentos que ele envia en de era em era, de tempo em tempo y por consiguiente en e, su consequentemente, iglesia. na sua igreja. Ven la plenitud Viram? de Dios A plenitude de Deus na deidade, corporalmente, manifestándose em sua igreja inteira, su palabra. se manifestando e cumprindo a sua palavra. Eso fue el verso Isso foi dito de la página 126, párrafo. no parágrafo 1126 da página 126. Y así estoy. E no parágrafo anterior, 1124, ele disse: e assim é hoje, Hecho claro a la gente. Dios, el poderoso Dios, velado às pessoas, encarnó até que seja revelado e feito claro às pessoas. Deus, o poderoso Deus, velado em carne humana, pueden ver a palavra, ese misterio divino. En la página 124. vocês podem ver esse mistério divino. E na página 124, no parágrafo 1105, ele diz: Quiera que esté la palabra, por onde quer que estiver a palavra, está velada. Moisés tenía la Moisés tinha a palavra. palabra. Ahora recuerden después E recordem que, depois que a palavra foi manifestada, Moisés voltava a ser Moisés outra vez. Viram? Mas enquanto esta palavra estava nele para ser proclamada, Moisés era Deus, porque ele já não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Ninguém podia lhe tocar, até que isso se acabou. Ele tinha a palavra, e ele era a palavra para eles. Viram? Quando a palavra para uma era ou para uma dispensação vem para o povo, ela vem velada em um profeta. E esse é a palavra para o povo. Esse é a luz para o povo, para essa era ou para essa dispensação. Por isso é que também a Escritura nos diz: vós sois a luz do mundo. O mesmo que Cristo é,
son los Os creyentes crentes en em Cristo também são. y los mensajeros de Cristo para cada etapa de su Os iglesia mensageiros de Cristo para cada etapa da sua igreja correspondiente a cada edad velada são a palavra correspondente para cada era, velada nesse instrumento. para, E essa é a luz para essa era, para aquellos, para aqueles que a veem. y es así como se abren las E é escrituras assim como as Escrituras se abrem ven esa luz, para os que veem essa luz, velada y revelada a palavra velada e revelada, de un hombre. através de um homem. La palabra hecha carne A palavra encarnada é a luz verdad para a era en que se manifiesta. em que se manifesta. Y ahora veamos lo importante que es Vejamos o importante entender esto, que é entendermos isto. Porque, miren lo que dice el reverendo observem o que o reverendo William Branham disse na mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Na página 53 da versão em espanhol, mes, pregada el día 29 no dia de 29 de dezembro de 1963. en la página 119 del libro de Citaciones, E está na página 119 do livro das Citações, parágrafo 1053. Ele disse: ahora vamos a terminar. já vamos terminar, Tienes que ser uno de ellos. mas tu tens que ser um deles ou não. No entrarás dentro de Tu esto, estarás dentro disto ou não poderás tú estarás fazer dentro de nada. esto, o no podrás Tu não hacer poderás comprar comprar ni vender. e nem vender. O sea, Ou seja, estar dentro del concilio de iglesia, terá de estar dentro do concílio de igrejas, comprar ni vender. ou então não poderá comprar nem vender. Esto es cierto. No Isto podrás é certo. orar por los enfermos. Tu não poderás orar pelos Y si enfermos. te toman, te cogen, E se te a un pegam enfermo, ministrando a um persona, enfermo ou a qualquer pessoa cosas espirituales, em coisas está espirituais, sujeto a una tu ley estarás sujeito a uma lei federal para ser executado. Esto es absolutamente Isso cierto. está absolutamente certo. Tienes que permanecer, Tu terás que pertencer pertenecer a algún culto a algum culto religioso. Luego el párrafo 10:54 Depois, no dice, parágrafo "Cuando 1054, ele persecución disse: venga, quando essa perseguição vier, no te asustes. não te assustes. Hay una luz Há uma luz que dice que se llevará a sus hijos. Ella no pasará por la que tribulación. disse que levará os seus Ella filhos. nunca lo hará. Ela não passará pela tribulação. Ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. La luz que habrá que vendrá es A luz que virá e que haverá será velada, a palavra velada velada, e revelada el día postrero a su iglesia, à sua igreja, su cuerpo místico ao seu de corpo creyentes, místico de crentes y esa no voz último dia. E essa voz que estará hablando, que estará nos falando nos estará hablándonos é os 7 trovões truenos do Apocalipse que estará nos falando Apocalipsis, que es lo que nos dará la fe e que é o que nos dará fé para sermos transformados e raptados. Vejam aqui na página 128 do livro, Os Selos em Espanhol, ele disse: agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Nós estaremos escutando
o que os trovões falaram e que foi proibido a João escrever. Eso nos dará E isso nos dará fé la fe para sermos para ser trasladados com Cristo até a ceia das bodas do Cordeiro. en la página E vejam aqui também na página 212 212 del libro de los sellos do en livro español, Os Selos em Espanhol. el primer párrafo dice, No primeiro parágrafo ele disse: y esa es de la misma razón e essa é a mesma razão que los avivamientos que debemos do porquê os avivamentos que devemos ter hoje. ahora Porém, hemos tenido avivamientos nós tivemos denominacionales, avivamentos pero denominacionais, no hemos tenido mas não una verdadera tivemos sacudida. uma verdadeira sacudida. No, Não, Señor. não, Senhor. No piense que tenemos Não pense você que temos avivamentos, porque não os temos. tienen millones y millones de miembros Se de tem iglesia, milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. la novia todavía A no noiva tiene ainda não teve um todavía avivamento. no ha habido allí Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus a la novia. para sacudir a noiva. Estamos esperando Estamos esperando eso. isso. Se necesitarán esos Será 7 necessário misteriosos esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. E eles mandará, ele prometeu. el desbaratamiento más grande del avivamiento. O maior despertamento, o maior avivamento espiritual está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo para el tiempo final. para o tempo final. Y con ese avivamiento E com esse avivamento que producirá que Cristo produzirá, Cristo manifestado en el día postrero, manifestado no último dia, con esa voz nos falando com essa voz trovoante, como o leão da tribo de Judá, ele nos dará fé para sermos transformados e levados com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Essa será a luz que virá. habrá una luz Haverá uma luz que se llevará que levará a la iglesia novia. a igreja noiva. Eso fue lo que leí E foi o que nós lemos en la página 119. na página 119. Ahora vamos a ver el párrafo 1054. Agora vejamos o parágrafo 1054 do livro das citações, onde ele disse: No te asustes. quando vier essa perseguição, não te assustes. Há uma luz que diz que levará os seus filhos. La palabra manifestada en el día A postrero, palavra manifestada no último dia, palabra velada y revelada a palavra velada e revelada por medio de carne humana, por meio de carne humana, hablando a las iglesias, falando à sua igreja, esa fe para ser lhe dará essa fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. está ligado E isso está ligado a la visión de la carne. à visão da tenda, porque La tercera etapa surgiendo en el será a terceira etapa surgindo no último dia, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos falando com voz trovoante, tronante, nos falando dándonos como león, como leão, cuando haga el cambio, quando cordero león, faça essa mudança de cordeiro para leão. y ya para ese tiempo será demasiado de tarde para la humanidad. E para esse tempo já será demasiado tarde para a humanidade. Allí, Mas vejam o que se cumprirá ali. en la misma página, Na mesma página 119, el párrafo no parágrafo párrafo 1055, 1057, ele la disse: cosa que hemos estado mirando a coisa que estivemos olhando por tantos para mais adiante, 4 o 5 años, puede por ser que tantos anos, por es 4 ou 5 anos, pode la ser que tercera mais, etapa
será a terceira etapa que já foi vindicada, e eu estou seguro de que vocês sabem o que é. Nunca haverá uma personificação disto. Não pode haver. E está em existência agora. E eu fui admoestado disto, que isto aqui já aconteceu, para que possa identificar a sua presença entre nós. Porém, isto não será usado em grande maneira até que o concílio comece com o seu aperto. E quando o fizer, os pentecostais e etc. quase personificarão qualquer coisa que se possa fazer. Mas quando vier esse tempo, o aperto, então vocês verão o que viram temporariamente, porém manifestado no seu poder absoluto. Porém, eu continuarei evangelizando. Assim como fui comissionado no princípio, assim eu seguirei. Mas vocês têm a palavra e vocês saberão para onde olhar. E em que estarão parados? Eu devo continuar evangelizando. E, meus amigos, permaneçam firmes. Continuem se movendo, porque a hora se aproxima rapidamente, quando algo se fará. Porém, tu verás algumas coisinhas estranhas que se passarão. Nada pecaminoso. Não quero dizer isto, porém, quero dizer alguma coisa rara, fora do que é uma inclinação normal, porque ao que tenho alcançado agora no ministério, e eu estou me detendo e olhando o lugar e esperando para usá-lo, porém, será usado. E todo mundo sabe, certamente, que assim como o primeiro foi identificado, quer dizer, a primeira etapa, a segunda e a terceira. Aqui está falando da terceira, assim como a primeira foi identificada. Vejam. E todo mundo sabe, certamente, que, assim como o primeiro foi identificado, também o segundo, a segunda etapa, foi identificada. E se tu pensas muito próximo, tu que és espiritual, como a Bíblia diz, isto é para aquele que tenha sabedoria. O terceiro está propriamente identificado, ou seja, a terceira etapa já estava sendo identificada no reverendo William Branham. Mas ele disse que o que vimos temporariamente manifestado nele, logo será manifestado mais adiante. Nós sabemos onde está. Assim que a terceira etapa está aqui. Estava manifestada através do irmão Branham. Estava ali com eles. A terceira etapa se manifestando de forma temporária. Porém, mais adiante será manifestada em toda a sua plenitude. Assim, a terceira etapa está aqui.
é tão sagrado Él me dijo, que não devo falar muito dela. Como ele me disse lá no princípio. Ele me disse, não fales nada disto. ¿te recuerdan años atrás? Vocês se lembram dos anos atrás? Ella habla por sí misma. Ela fala por si mesma, ou seja, O sea, que ver lo que hizo allá, que ao ver o que foi feito lá, hablaba por sí mismo. isso falava por si mesmo. Y ver lo que hará acá, E ver o que fará aqui, siendo sendo cumplido cumprido lo que está prometido que hará acá, do que está prometido que fará aqui, pois estará falando por si mesmo, que será a terceira etapa, se identificando. A terceira etapa, se identificando com as coisas que estão prometidas que fará na terceira etapa. Pero traté de explicar los otros, Porém, eu tratei de explicar os las otras outros, etapas. ou seja, as outras Hice un etapas, error, hice un error en mi e pi- cometi um erro, em minha opinião. Hice un error en mi opinión. Yo no digo que el Eu Señor não me digo dijo que o esto. Senhor tenha me dito isto. Esto será Isto será lo que empezará la o fe que dará começo à fé para o rapto para irmos. Yo tendré que quedarme Eu callado terei por que un me manter tiempo, calado por um pequeno sí. tempo. Recuerden, Porém, y lembrem-se, tú que tienes, e tu que estás esta ouvindo esta fita, cinta, tú vas a ver un tu verás cambio en uma mi mudança no meu ministério, luego, decayendo, depois decaindo, no levantándose, não se levantando, decayendo. decaindo. Ya estamos Nós en la já estamos na edad, era no puede ir más allá. e não se pode ir mais Tenemos que além. esperarnos aquí Temos de un esperarmos minuto por um minuto aqui, hasta que isso até aconteça, que isso que esto suceda aconteça acá, aqui para alcançá-lo. y entonces E então virá o tempo y la presión está e a en un pressão lugar estará em um donde lugar tú estás onde oprimido. tu estarás Entonces, oprimido. mira Então olhe lo que estoy preparado o que estou esperando para decirte, para te dizer lo que estoy preparado para decirte en nestes momentos. estos momentos. Mira la tercera Olhe a etapa, terceira entonces, etapa. será absoluta Então será y totalmente absoluta para e totalmente para os perdidos. pero será para la iglesia Mas será para a igreja y la novia. e a noiva. La tercera etapa impactará a los A perdidos, terceira al mundo etapa entero, impactará os perdidos, o mundo inteiro. a la iglesia, Impactará a igreja, las vírgenes insensatas, as los virgens creyentes insensatas, que corresponden aos a las crentes que vírgenes correspondem insensatas às que no virgens tienen sensatas aceite que en não sus têm lámparas, azeite em y suas será lâmpadas, para la novia. e será também para a noiva. O sea que Ou seja, la tercera etapa tendrá un a lado terceira etapa terá um trabalho en medio del mundo, entre o mundo, no meio da humanidade. también en medio de las Também vírgenes, terá um trabalho no meio das virgens insensatas también en medio de la iglesia e no novia meio del da Señor igreja Jesucristo, noiva do Senhor Jesus Cristo, la cual va a recibir a la qual fe receberá fé ser transformada para y ser llevada con transformada e Cristo levada com Cristo de las bodas à del ceia Cordero. das bodas do Cordeiro. Y el párrafo que continúa, el párrafo E na continuação misma página 119, el desta párrafo mesma página 119, 58 no dice, parágrafo 1058, ele disse: tal vez sea talvez que estoy construyendo eu esteja construindo uma plataforma para que alguém mais suba nela. tal vez Talvez yo sea llevado eu antes, seja levado antes desse tempo, pero yo creo que mas estamos eu creio que estamos tan cerca tão próximos que yo que eu não morrerei de velho. y siendo de 50 E sendo já com 54 anos, 54 años, no me moriré de viejo, eu não morrerei de idade avançada até que ele esteja aqui. o solo que sea Só se alguém me dispare, asesinado, ou seja assassinado, ou alguma outra coisa, de algún modo morto de algum modo, muerto, mas pero no por la edad não será por idade avançada que él venga. até que ele venha. Tal vez yo Talvez eu não o farei, pero este mensaje mas esta introducirá mensagem Jesucristo no mundo, introduzirá Jesus así Cristo como no Juan el mundo, Bautista
assim como João Batista foi enviado, como o precursor da primeira vinda de Cristo. Assim esta mensagem será precursora da segunda vinda. João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim será paralelo em tudo. E eu sei que será. Isto foi o que disse o reverendo William Branham. Nós podemos ver que a vinda de Cristo à sua igreja é o maior mistério de toda a Bíblia, pelo qual houve silêncio no céu, quase por meia hora, quando o sétimo selo foi aberto, no capítulo 8 do Apocalipse, do versículo 1 em diante. Este é o maior mistério da Bíblia. Será revelado para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo e lhe dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Isso ocorrerá na terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou. Etapa da qual o reverendo William Branham falou no livro dos 7 selos, na página 471. Ele disse: nisso, a voz me disse: não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixe-os. Então me levantou e me colocou num lugar muito alto, onde havia uma reunião. Parecia uma tenda ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e de um lado parecia que havia uma caixinha, um pequeno lugar. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e pousou sobre a tenda e disse: eu te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa. E não dirás nada a ninguém. Vejam como a terceira etapa, que será onde nos dará fé para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, está ligada a uma grande tenda catedral que foi mostrada em visão para o reverendo William Branham. E lá no Cânion Sabino, isso foi quando a espada lhe caiu na mão. E disso ele falou na página 469. Ele me disse, lá no Cânion Sabino, esta é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E fica uma coisa que não pude interpretar, porque está num idioma desconhecido. Porém, estive ali parado, olhei diretamente. Esta é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus, ó irmão, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. Vale mais que eu pare aqui, porque me sinto dirigido a não dizer nada mais. Lembrem-se, a razão por não ter sido aberto o sétimo selo, e por que não nos foi dada a revelação, é porque ninguém
deve conhecer isso. En el tiempo del reverendo Lá no tempo do reverendo William Branham, nadie ninguém debía conocer deveria conhecer la revelación a revelação del misterio de su do vida mistério da sua vinda y del misterio de los 7 e do mistério dos 7 trovões Apocalipsis, do Apocalipse, porque isso é o que dará fé los que van a ser para o rapto, formados y llevados con Cristo a la para segunda aqueles que venida. serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, sem verem a morte. Para este tiempo Isso é para este tempo final. es para la etapa de edad, Será para a etapa de pedra angular, la cual no pertenece a ninguna de las 7 edades de la iglesia. a qual não pertence a nenhuma das 7 eras da igreja. O reverendo William Branham também nos falou. Recuerden, la iglesia E recordem que a igreja esteve sendo construída da mesma forma como um templo espiritual, de edad en edad de era em era, y ha ido e veio viendo cómo va subindo la construcción como sobe uma construção, quando vai se construindo o edifício, na medida em que colocam cada andar. va creciendo. O edifício vai crescendo, vai subindo até que chega ao topo. Assim também é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim também é o crescimento de cada pessoa. Nasce pequenina, porém vai crescendo até que chega à estatura que lhe corresponda. E a igreja, como um corpo místico de crentes, vai crescendo de era em era. E vai se fazendo palavra de era em era. A palavra correspondente a cada era. E isso é para essas pessoas de sua era a qual foi dada por revelação ao mensageiro, ele a pregou, e os ministros se uniram a ele, a proclamaram, propagaram, eles a levaram por todos os lugares, e as pessoas foram recebendo essa palavra, e elas vieram a ser a palavra de Deus para a era em que viveram. E em torno dessa palavra que receberam, será a ressurreição e a glorificação para eles. E para nós, os que vivemos no nosso tempo, que estamos recebendo a palavra de Deus para este tempo final, será em torno dessa palavra que virá a ressurreição para aqueles que morreram e que ressuscitarão em corpos glorificados. E para nós, os que vivemos e permaneçamos vivos, a nossa transformação. Por isso é que é tão importante estarmos conscientes da palavra de Deus para o nosso tempo e estarmos unânimes. Ministros unânimes na era que nos corresponde, que é a era da pedra angular, porque a igreja veio subindo de etapa em etapa, de era em era. O chamado sempre é para mais acima, onde os escolhidos se reúnem em cada era. E depois o outro chamado é para mais acima. E assim mais acima, até que se chega ao chamado final. Vejamos o que o reverendo William Branham nos disse na página 37 do livro das citações, parágrafo 311. Agora observem bem. Então a vinda do Senhor Jesus está tão próxima, está à mão, de modo que o Espírito, desde aqui abaixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora há tempo da vinda da pedra angular.
La iglesia debe ser A igreja perfectamente deve estar tão perfeitamente hasta que Cristo y la como iglesia Cristo, puedan até que Cristo e a igreja possam se unir unirse juntos, dice aquí, juntos, como diz aqui, Espíritu, o mesmo Espírito. y si el Espíritu de E Cristo se o Espírito de Cristo estiver em você, hace vivir la vida de o fará Cristo, viver a vida de Cristo. por la vida de Cristo, A vida de hacer las Cristo, cosas, atuar hacer las obras de e Cristo. fazer as obras de Cristo. El que cree en mí, Quem las crer obras que yo hago, em mim también él las hará. também fará as obras que eu faço. Jesús dijo eso. Assim Jesus disse. Ahora vamos a tenemos un ministerio llegando, E teremos um ministério chegando Cristo. que será exatamente como a vida de Cristo. Ahora tenemos un ministerio llegando que es exactamente como la vida Teremos um ministério chegando que será exatamente como a vida de Cristo. identifica el ministerio. O que identifica o ministério? La venida del Señor. A vinda do Senhor. Mire la iglesia luterana Observe a igreja luterana sob a justificação, vindo fresca do catolicismo. Observe-a movendo-se. Luego mira Wesley Depois observe a Wesley chegando um pouco mais próximo a la santificación, à santificação, tejiendo dentro de las tecendo Escrituras. dentro das Escrituras. Mire en medio de Wesley, Veja no meio de Wesley. luego las cosas, E depois, la cosa siguiente a próxima coisa que vino era la edad que veio pentecostal. foi a era pentecostal. Y la edad pentecostal, E a era pentecostal, restauración, com a restauração dos los dons, dones os dons espirituales. espirituais. Ahora mire la edad Agora angular, observe a era que virá. Agora, piedra angular. olhe para cima a pedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? Viram o que eu quero La dizer? venida del Señor, A vinda do Senhor, lo manifestado, o manifestado. Dios en toda creación Deus, entera, em toda a criação, espera que a igreja ache o seu lugar posicionalmente. o sea que la iglesia Isso quer dizer, encontrar a igreja terá su lugar, que encontrar o seu lugar, etapa en que está, a etapa em que está vivendo. no puede colocar Ela não pode se colocar na era luterana, porque se da porque essa era já passou. tampoco puede colocar Tampouco poderá se colocar en la edad na era wesleyana, porque se da porque essa era ya pasó. já passou. Tiene que colocarse Ela terá de se colocar en la etapa que na etapa que lhe corresponda neste tempo final, cuerpo místico de no Cristo, corpo nuestro místico de Salvador. Cristo, nosso Salvador. ¿Y cuál es E ese qual é esse lugar? la edad que él dice? Mira, A era que ele disse: olhe para mais acima. A era que vem. A era da pedra angular. ese es el aposento alto. Esse é o aposento alto do templo espiritual de Cristo. Esa es la parte Essa é a parte mais alta. ese es el aposento Esse é o aposento donde estarán onde los estarão escogidos de Dios, os escolhidos de son Deus, llamados con el mensaje que são de la chamados com a trompeta, mensagem da grande voz de trombeta final, ou com a trombeta final, para que os ministros estejam unânimes, unánimes, los ministros, assim como os apóstolos estiveram, y el resto del pueblo que va e assim também o restante do povo que será transformado, recibiendo la palabra, recebendo a palavra do Senhor, respondiendo que corresponde a este tiempo, a este escuchando tempo final, ouvindo la voz de Cristo, a voz de y el Cristo potrero en la edad de piedra, na era da pedra angular no último dia, en otras como edades, também a ouvir em outras eras, Espíritu Santo, por meio do Espírito Santo, de cada mensaje, através de cada mensageiro, se hizo carne de la no palabra qual correspondiente, a palavra correspondente a cada era se fez y carne, ellos fueron la luz, e eles foram a la luz verdad para a era en que vivieron, em que eles viveram. y a medida que va pasando E na medida em que se vai passando de era em era, de Lutero en adelante, de Lutero para frente, Lutero fue una luz, Lutero foi uma pequena luz, porém foi a luz, uma luz de Deus. Depois Wesley foi uma luz maior. y luego la edad
E depois a era pentecostal teve ainda uma luz maior. Y para el tiempo final E para o tempo final, tendremos nós teremos la luz mayor. a maior luz. Eso es lo que E isso é o que está prometido para os crentes em Cristo del día postrero. do último dia. Y donde quiera que E onde quer que a palavra estiver, estará como ela estará? velada, Velada. velada Velada para para ser ser revelada a los aos escolhidos de Deus. página 100. Na página 128, parágrafo 1141 do livro de Citações, ele disse: a palavra encarnada é a luz da era, quando a veem. En el día postrero estarán bien No último dia estarão vendo essa luz. velada Essa palavra velada, en carne humana. velada em carne humana e revelada. Esa será la luz E essa será a luz para los escogidos. para os escolhidos. La luz A luz que nos está diciendo todas las cosas que estará nos dizendo todas as coisas correspondentes à preparação para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. esa será la luz Essa será a luz prometida para el día postrero. para o último dia. Ninguno de los mensajeros Nenhum dos mensageiros poderia dizer que na sua era ocorreria o rapto. solamente en la edad de piedra É somente na era de pedra angular que se poderá dizer que será nessa era, nessa etapa de pedra angular. y por lo tanto esa luz Portanto, está diciéndonos essa luz estará nos dizendo que nos llevará Cristo en el que Cristo nos levará no rapto neste tempo final. rapto año, Em que ano? Não sabemos. pero será Porém, será en la edad na era de piedra angular, de pedra angular, como fue en la edad de como foi piedra na era de pedra angular. angular, la primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo, ministerio, seu ministério, sua morte, seu sepultamento e a ressurreição de Cristo. santo del Antiguo E a ressurreição dos santos do Antigo Testamento que se levantaram com ele. y el rapto también E também o rapto de Cristo Cristo com con los santos os santos do Antigo del Antiguo Testamento Testamento en cumplimiento no cumprimento al Salmo 20 do Salmo 24 y a las demás profecías e correspondientes. das demais profecias correspondentes para aquele tempo. Estamos en un tiempo paralelo. Nós estamos num tempo paralelo Vivió, tuvo su ministerio, ao tempo em que Jesus Cristo viveu, teve seu ministério, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. y Também estamos num tempo como los apóstoles como vieron os apóstolos por orden de estiveram por ordem do Senhor, sin irse de Jerusalén, sem saírem de Jerusalém. Cristo lhes disse: não saiam de Jerusalém, até que sejam revestidos vestidos de poder de poder de lo do alto. y se fueron Foram para um certo lugar, el aposento, ao aposento alto daquele lugar, o sea, el piso ou más seja, alto, ao andar mais alto daquele lugar. y allí esperaron E ali esperaram por unos cuantos días. por alguns dias. Cristo no les dijo en el Cristo não lhes disse: días, será no dia número 10, quando serão cheios do Espírito Santo. antes de irse no se lo dijo. Antes de sair, não disse a eles, El ser humano porque o ser humano es tamañoso. é até manhoso. Si usted le dice Se você lhe disser el día en que van a repartir los regalos va a ser el día, que o dia em que serão repartidos os presentes será no dia 10, estén desde el día primero, mas estejam aqui desde o dia 1º, hacer yo 9 días allí. dirão: que vou fazer ali 9 dias? Tenho que estar atendendo aos animais, tenho que estar no meu trabalho.
E eu vou no dia 10, serei pontual. 9 días anteriores era de Mas os 9 dias anteriores era de preparação. Se não houver uma preparação, preparación, se recibe. não se recebe a bênção que foi prometida. Quizás algunos Talvez algumas pessoas nos primeiros dias disseram: pero no venía já estamos prontos, porém la bendición que a les había sido bênção prometida. não vinha, a qual foi prometida. Y Essa bênção llegar ese día tinha que chegar nesse dia 10, que seria 50, el día o dia 50, de Pentecostés. o dia de Pentecostes. Pentecostes é 50. Y vean, E vejam ellos tenían que esperar allí que eles tinham de esperar ali no aposento alto ese tiempo. até esse tempo. Y nosotros E hemos nós subido temos a ese subido aposento alto nesse del cuerpo aposento místico alto de do la casa corpo de Dios. místico de Cristo da casa de Deus. Y es para el día de E é para o ano de Pentecostes, año de jubileo o ano de jubileu, que vendrá que a bênção la virá. bendición. E esse é um espaço de tempo que nós não sabemos de quantos anos serão. Mas os que serão transformados permanecerão aí até serem transformados. A adoção espiritual nós a recebemos quando recebemos o Espírito Santo. E a igreja no dia de Pentecostes. Porém, falta-nos a redenção do corpo, que será a nossa transformação, a nossa adoção, a redenção do corpo, conforme o capítulo 4 de Efésios, versículo 30. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção do corpo. E também São Paulo, nos falando a respeito da trombeta final, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, disse que a trombeta final, a grande voz de trombeta, estará sendo tocada. Onde? Nesse dia. Recordem que para todas as festas se tocava a trombeta, em todas as festas hebraicas. E estas festas hebraicas vão se cumprindo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda de Cristo se cumpriram 4 festas. Restam 3, que correspondem para este tempo final. A festa das trombetas, do livro de Levítico, capítulo 23, do versículo 24 em diante. A festa da expiação e a festa dos tabernáculos. Assim, o nosso tempo tem uma quantidade de festas para serem cumpridas. E estas serão cumpridas na era de pedra angular. E o povo hebreu também receberá bênção de Deus. Assim que, conscientes de qual tempo nós estamos vivendo e de que nós temos de estar reconhecendo o nosso lugar no corpo místico de Cristo, em qual etapa do corpo místico de Cristo nos correspondeu estar? Qual mensagem a grande voz de trombeta estará nos dando neste tempo final para nos chamar e nos ajuntar nessa era? Preparar-nos para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro? Estamos bem unidos. Estamos os ministros na era de pedra angular, unânimes,
congregaciones, e também todos os irmãos com as congregações bem unidos, sin hablar mal de los demás sem se falar mal dos demais ministros, hermanos, nem dos demais irmãos. Falar tudo o que é bom y ayudarnos los unos e nos ajudarmos uns aos a outros, estar unánimes estarmos unânimes e juntos de la aposento, na era do aposento alto, que é a era de pedra angular. por ahí por el 74 y 76, Lá pelos anos 74 sobre la edad e de 76, eu estive falando sobre a era de pedra angular. estuve identificando Estive identificando el lugar donde está, o lugar onde nós estamos no programa divino. es ahí donde vendrá, Aí é onde virá a bênção de Deus, porque esse também é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. vino E quando a presença de Deus veio al tabernáculo que ao tabernáculo que Moisés construiu, y se colocó ela veio e se colocou em cima da arca do pacto, sobre el propiciatorio em cima do de propiciatório, entre os dois querubins de ouro, lugar santísimo. que estava Sucedió cuando vino al templo no lugar santíssimo. E também assim aconteceu quando veio ao templo que o rei Salomão construiu. E assim sucederá quando Cristo vier à sua igreja em sua vinda. el lugar santo E terá de se colocar no lugar santíssimo do seu templo, que é a era de pedra angular. los judíos trajeron E como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, por meio dos ministérios de São Pedro San Pedro y e de São Paulo, los cuales os quais representam presentan em tipo e figura a los ministerios aos ministérios de Moisés e Elias, así como los assim como os judeus trouxeram o evangelho para os gentios, assim os gentios o levarão de volta aos judeus, e o rapto sucederá. William Branham en la página Assim diz o reverendo Lembrana, del libro na página 30 do livro de las edades. das eras da igreja. Por tanto, Portanto, ¿dónde van a aparecer onde los ministerios de Moisés y aparecerão os ministérios de Moisés e Elias no último dia, Elías? para que possam levar o evangelho aos judeus? En la edad de piedra angular. Na era de pedra angular. Recordem que Lá no lugar santíssimo que Salomão construiu, Salomón colocó dos ele colocou 2 querubins de madeira de oliveira, recobertos com ouro, los colocó uno a cada lado, e os colocou um de cada lado da arca do pacto, así es que ¿dónde de modo aparecieron que, los olivos? onde apareceram as 2 oliveiras? En el lugar santo, No lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. o sea que hay Ou una seja, bendición grande que é uma grande bênção para la iglesia del para a Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus para el Cristo pueblo hebreo. e depois para o povo hebreu. La bendición saldrá A bênção sairá de Sion espiritual, que es la da iglesia Sião del Señor espiritual, para que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o povo hebreu. Assim como a bênção para os gentios saiu dentre os judeus para os gentios. Grandes coisas estão preparadas no programa divino para a igreja do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, para todos os crentes em Cristo. Por isso, estejamos unânimes. Os ministros na era da pedra angular, juntamente com todos os irmãos, com todas as congregações, trabalhando na obra do Senhor e tendo as literaturas correspondentes. Por exemplo, tendo os livros dos 7 selos, as 7 eras da igreja, o livro das citações também, bem como o livro As 70 Semanas de Daniel e as outras mensagens do reverendo William Branham, porque nós ouvimos por parte do reverendo William Branham que o anjo
lhe disse em 1933, quando ele estava batizando a pessoa de número 17. Así como Juan el Bautista fue precursor de la primera venida de Cristo, tu mensaje será precursor. Assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. Assim como tinha que se estar ouvindo a João em sua mensagem precursando a primeira vinda de Cristo, porque João identificaria com a sua mensagem ao Messias, e ele o fez. E a mensagem que identifica a segunda vinda de Cristo é a mensagem que Deus falou por meio do reverendo William Branham. E será como foi falado pelo precursor da segunda vinda de Cristo. A mensagem é precursora da segunda vinda de Cristo. A mensagem e o mensageiro são uma só coisa. Porque no mensageiro, a palavra que tem que pregar se faz carne nele, e a sua mensagem foi a mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo para o povo. Por isso, é tão importante ter e ler as mensagens do reverendo William Branham, porque a sua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo. Será como o Espírito Santo falou através do reverendo William Branham. A luz no Ocidente virá à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim, do Ocidente, a luz irá depois para o Oriente, assim como a luz veio do Oriente para o Ocidente. Nós estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo onde, por meio do seu Espírito, Deus está preparando o povo para receber ao Senhor, para lhe dar as boas-vindas e para ser preparado, para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, estejamos em unanimidade. Os ministros unânimes na era e da era da pedra angular, juntamente com os irmãos das suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, sobre mim também, e nos abençoe grandemente neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo aqui novamente o ministro correspondente para a continuação. E nós estaremos nos vendo amanhã, com a ajuda de Deus. Porém, antes disso, estaremos reunidos com os ativistas pela paz, da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Dentro de 1 hora, ou eu não sei se continuaremos por aqui. O ministro aqui lhes indicará dentro de quanto tempo. Nós nos veremos novamente com todos os ativistas pela paz. Quantos ativistas pela paz tem aqui? Que Deus lhes abençoe e guarde. E Ele as use grandemente em sua obra neste tempo final. E para a continuação, deixo aqui o ministro presente. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.